Reconstituição do caso Lauane acontecerá nesta semana e advogado de defesa diz que madrasta estava em depressão pós-parto no dia do crime. O delegado do caso Lauane anunciou que a reconstituição do crime irá acontecer nos próximos dias. A Polícia Civil, a defesa e os acusados estarão presentes, segundo Rodrigo Camargo. Agora nós já convocamos e requisitamos a Politec para que amanhã faça toda essa diligência de reprodução simulada dos fatos. Nessa diligência participa o presidente das investigações, eu estarei lá coordenando esse trabalho, junto com a Politec, perito responsável por isso. Os acusados, segundo nos informou o advogado, terão interesse em participar. Os trabalhos na casa onde o crime aconteceu deverão começar ainda nas primeiras horas da manhã e não tem data para terminar. Na residência que fica no bairro Marechal Rondon, em Ariquemes, ficaram as marcas e os objetos da pequena Lauane espalhados pelo chão da varanda. De acordo com o delegado, a reconstituição dos fatos está prevista em lei e não vai deixar dúvida. O advogado dos acusados levantou uma série de quesitos e de dúvidas que, segundo ele, se esclarecidos, irão comprovar a inocência dos acusados. No entanto, os elementos que constam nos autos, de fato, já afasta qualquer tipo de presunção de inocência e razão deles. Ainda assim, por questões de direito constitucional, nós iremos reproduzir os fatos que entende a Polícia Civil ser a melhor maneira de trazer à tona o que de fato aconteceu. De acordo com o advogado, a madrasta da criança estava em estado porperal no dia do crime, que é o estado de depressão pós-parto, segundo o Código Penal. A defesa alega ainda que o pai da vítima não estava em casa no momento em que ela foi agredida. Isso a gente, como defesa técnica, nós vamos buscar pessoal técnico responsável para fazer essa avaliação. Um psicólogo, uma médica, um médico, um psiquiatra, para ser feita essa avaliação para ela. Doutor, só para os telespectadores entenderem o que é esse estado. Esse estado puerperal, ele tem um código, tem um artigo previsto no Código Penal, que é o 123. Ele descreve exatamente ali. Aquele que mata logo após o parto o filho, ele age nesse estado puerperal. Não era uma intenção da mãe, que só acontece com mãe, não era uma intenção da mãe fazer isso. Mas isso ocorre em decorrência de uma depressão pós-parto. Ingrid e William estão presos preventivamente por determinação da Justiça. Antes do crime, os dois estavam em liberdade condicional. De acordo com o advogado, o pai de Lauane cumpria a pena em regime semiaberto e utilizava tornozeleira eletrônica. Já a madrasta rompeu o aparelho, alegando não conseguir emprego. Não há que se esconder, foi um crime de roubo. No entanto, ele foi uma pessoa que, além de cumprir a pena dele, ele não estava fazendo mal nenhuma sociedade. Ele estava cumprindo, não se tem notícia dele envolvido em qualquer outro roubo. A Ingrid também tinha uma acusação, uma condenação. Ela começou o cumprimento da pena, passou para o regime semiaberto e para o aberto com monitoramento de tornozeleira eletrônica. Todo mundo que usa tem conhecimento de que é praticamente impossível conseguir um emprego de carteira assinada ou que seja diarista, e ela não conseguiu esperar para que fosse da forma mais correta, dentro do juízo, do ritmo do processo da execução penal, para retirar a tornozeleira. Lauane Hester, de apenas 2 anos, morreu após ser espancada até a morte. Os principais suspeitos são o pai e a madrasta. O delegado do caso disse que em 10 anos de profissão nunca viu um caso tão cruel com uma criança. Já vi pessoas em estado avançado de putrefação, já presenciei cenas de pessoas esquartejadas, decapitadas, cenas das mais horrendas. Mas ainda assim te asseguro que em 10 anos eu jamais tinha visto tamanha covardia. Na minha visão, não existe ato mais covarde do que prevalecer-se daquelas pessoas que são inocentes e fracas. E foi isso que aconteceu ali. Um bebê não tem como se defender naquela idade. Olha, gente, essa coisa é tão séria. Vocês perceberam aí o grau de indignação, de nojo, de raiva que tá esse policial? Aliás,
É com todos que a gente fala. O único que está tranquilo é o advogado. Mas enfim, é o papel. Os réus têm direito à defesa. E alguém tem que fazer isso. Aí o advogado dá uma entrevista dessa, eu vou em casa e imagino que passe a noite em claro. Que não pode botar a cabeça no travesseiro, por mais profissional que ele seja, e achar que a conversa que ele traz, e não é dele, é de qualquer um, num caso desse. Sabe? Eu não estou condenando ninguém por antecipação, não, mas a sensação que a gente tem de um massacre contra esse bebê tá estampado na cara do jovem policial, que diz que em 10 anos nunca viu tamanha monstruosidade, especialmente contra um bebê. Eu recebi, acho que essa matéria aqui, numa das matérias que nós jogamos ao ar, está aqui, ó. Sexta-feira, nós noticiamos, fizemos mais uma informação, mais uma notícia sobre isso, a gente está abordando isso todo dia. E o doutor Marcos Alexandre de Oliveira, que é promotor de justiça em Ariquemes e cuida desse caso, ele escreveu para mim o seguinte, ele não pediu, eu não pedi para ele autorização, mas eu vou dizer o que ele pensa, porque isso ele vai dizer lá no tribunal do júri. Boa noite, Everton. Esse caso é meu aqui em Ariquemes, dessa bebê. Sou promotor de júri aqui. Ela e o pai simplesmente massacraram a neném. Fantástica, que eu preferi que o senhor escrevesse espetacular. Espetacular a sua matéria, vou corrigir. As provas do inquérito são contundentes, está dizendo o promotor. Não sou eu que estou dizendo, é ele que está dizendo. A Delegacia de Homicídios de Ariquemes, capitaneada pelo delegado Rodrigo Camargo, está, como é praxe, fazendo um ótimo trabalho. Na sexta-feira eu já tinha informação. Quando ele me disse, quarta que vem, teremos a reconstituição do massacre. O promotor de justiça, Marcos Alexandre de Oliveira, da comarca de Ariquemes, trata esse assunto como um massacre que foi cometido contra uma simples bebê.